Paz e graça, meus amados irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Bíblia e Teologia. No vídeo de hoje eu vou trazer uma palavra para a nossa meditação, para a nossa edificação espiritual, que se encontra em Mateus capítulo 4. Nós encontramos nesse texto a tentação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então tem alguns princípios interessantes que nós podemos tirar desse texto e aplicar à nossa vida espiritual. Tá bom? Vamos começar lendo o capítulo 4, a partir do versículo 3, que diz o seguinte: Então foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondeu, disse: Lhe está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quando nós estamos diante de determinadas situações, a nossa primeira atitude, muitas vezes, está mais ligado a uma reação negativa ou uma reação que muitas vezes não é coerente com aquilo que nós professamos crer, professamos acreditar. Então o que acontece? Jesus Cristo ele foi conduzido pelo deserto e lá ele foi tentado pelo diabo. E ele se utilizou de da arma, aliás, não vou dizer nenhuma das, mas da arma, no singular, mais poderosa que existe na face dessa terra, do globo terrestre, que é a palavra de Deus. Jesus ele foi conduzido pelo Espírito, estava numa situação com fome nesse momento, e o diabo chega ali o tentando, pedindo para que ele transforme aquelas pedras em pães, né? Então a gente vê aqui uma das táticas de Satanás é sempre nos atacar aonde ele vê que nós estamos mais frágeis. No caso de Jesus ali, Jesus estava com fome. E ele aproveitou aquela oportunidade para tentar tirar Jesus do foco, desviar Jesus do propósito para o qual Deus o tinha designado. E não é diferente conosco, né? A Bíblia vai dizer que Satanás ele anda em derredor, rugindo como um leão, procurando a quem tragar. Em volta ali dos cristãos. E nesses momentos, nos momentos de tentação, nos momentos de aflição, nos momentos em que nós somos tentados nas áreas mais frágeis da nossa vida, a ferramenta que nós devemos usar é a mesma que Jesus usou naquele momento oportuno, que foi a palavra de Deus. Então o título desse vídeo é Usando a Palavra de Deus no Tempo Oportuno, certo? Porque muitas vezes nós usamos a palavra de Deus para muitas questões, mas na área da fragilidade, na área da tentação, na área da provação, muitas vezes a gente quer se sair de outras formas, usando nossa sabedoria, o nosso conhecimento, ou tentando outras formas de sair daquilo ali. Mas como crentes em Cristo, nós precisamos usar essa ferramenta poderosa que com certeza irá nos ajudar nesses momentos. Então Jesus usou a palavra de Deus de acordo com a sugestiva dada pelo Satanás. Ele falou: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, além do alimento físico que nós temos necessidade, a nossa alma tem maior necessidade do alimento espiritual, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Vamos continuar no texto. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse: Se tu és o Filho de Deus,
lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito e tomá-lo-ão nas mãos, para que nunca tropece em pedra alguma. É interessante a gente ver aqui que Satanás se utiliza da palavra para tentar desvirtuar Jesus do seu propósito, desvirtuar Cristo ali do seu caminho. Então, nós devemos tomar muito cuidado, porque ainda hoje Satanás ele se utiliza desse artefato, desse artifício, aliás. Ele usa a palavra de Deus para enganar as pessoas, né? Quantas pessoas aí não estão enganadas, sendo escravas de seitas, crendo e obedecendo heresias que foram criadas por homens que não se apegaram à verdade e que cria ali uma sistemática, que cria ali um conceito de dogmas totalmente fora do padrão que Deus estabeleceu e dentro daquilo que ele pensa, que ele acha, né? Quantas pessoas aí usam a Bíblia para enganar, usam a Bíblia para desvirtuar pessoas, infelizmente usam a Bíblia para mandar pessoas para o inferno, certo? Por isso que há necessidade de um bom curso teológico, de estudar a palavra de Deus, de comprar materiais cristãos exegéticos, expositivos, que vão trazer para você uma clareza daquilo que a palavra de Deus ensina. Eles podem até ter pontos de vista diferentes no que tange doutrina, mas os dogmas, né, os padrões que já foram estabelecidos, a ortodoxia cristã, a maioria dos estudiosos da Bíblia, eles têm ali a mesma opinião, ok? Então, estudem a Bíblia, façam um curso teológico com uma universidade séria, com pessoas sérias que realmente têm compromisso com a palavra. Porque tem muitos cursos de teologia aí que é para ganhar dinheiro seu e o conteúdo é péssimo. Ok? Então devemos tomar muito cuidado com isso. Veja que aqui Satanás usa a palavra de Deus para tentar desviar Jesus. Coisa linda o que ele citou ali, um texto lindo, né, dos anjos que iria proteger, né? Mas Jesus sabia que Satanás estava tirando aquele texto do contexto para desviá-lo. É o que muitas pessoas fazem hoje na interpretação da Bíblia. Tira texto do seu contexto para apoiar aquilo que você pensa, aquilo que você acha que é certo. Quantas doutrinas erradas aí não se espalhou pelo mundo por causa desse achismo, né? Eu vou sempre falar isso aqui. Textos têm que ter contextos para comprovar se a Bíblia ensina tal coisa. Se não tiver contexto, é aí um caminho para a heresia, você isolar textos para o seu próprio pensar, o seu próprio querer. Foi isso que Satanás fez. Agora, olha a resposta de Jesus. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, Jesus sabia que se ele fizesse aquilo de pular do pináculo do templo, né, ele estaria tentando a Deus. Na verdade, ele estaria desafiando o poder de Deus. E o propósito pelo qual Cristo tinha vindo à terra não era aquele, desafiar o Pai, mas obedecer ao Pai. Amém, meus queridos? Então, olha a importância que nós temos, que nós precisamos ter de atentar para aquilo que a palavra de Deus está escrito como um todo, e não apenas em versículos isolados. Novamente o transportou o diabo para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória e disse: tudo isso te darei, se prostrar e me adorarás. Então Jesus disse: vai-te, Satanás, porque escrito está, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou e eis que anjos chegaram e o serviram. Jesus o tempo todo usa a escritura sem precisar de interpretação, porque esses textos que Jesus utilizou, eles já tinham sua própria interpretação dentro dos versículos citados, ok? Então, quando nós usamos a Bíblia, a palavra de Deus, no momento de tentação, no momento de provação, nós seremos vitoriosos, assim como Jesus foi. Qual foi o resultado aí de uma
sistemática, perfeita que Cristo faz aí, né? Cristo nem precisou explicar, com versículos, Cristo vai respondendo ali às investidas de Satanás. E com isso ele se retirou, ele se afastou. Da mesma forma que aconteceu com Cristo, também pode acontecer conosco. Se nós usarmos as Escrituras como um padrão, como uma arma na nossa vida, principalmente nesses momentos de provação, de tentação, assim como Jesus saiu vitorioso, nós também sairemos. Tá bom, meus amados irmãos? Recebam essa palavra em nome de Jesus. Minha oração é que Deus livre você, a sua família, dessa pandemia, desses tempos ruins que estamos passando e que vem aí tempos de bênção, tempos de prosperidade, tempos de portas abertas para todos nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.